Muito bom. Vamos começar, então? Pessoal, boa tarde a todos novamente. Eu sou a Gabriela, estou como monitora de bilinguismo na Unila, nesse grupo maravilhoso, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, junto com a professora Maria Eta e hoje o Ricardo. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês a respeito do Sistema Único de Saúde brasileiro e que está disponível em Foz do Iguaçu a partir do momento que vocês pisarem aqui no Brasil. Tanto eu quanto o Ricardo, nós somos alunos do curso de Medicina da Unila e nós estamos muito felizes de ter esse conversa com vocês. Eu vou fazer, a minha língua nativa é o português e do Ricardo é espanhol. Então, eu vou falar um pouco, o Ricardo também vai falar um pouco. Se vocês não entenderem o que eu falar, o Ricardo pode traduzir para vocês em espanhol. E assim como o Ricardo falando em espanhol, tem um pessoal brasileiro aqui também que seria melhor entender em português, a gente pode ir traduzindo, tá? E qualquer dúvida também, pode ir mandando no chat, que a gente vai... Tem outros monitores aqui que estão online também, que vão ajudar a gente lendo algumas perguntas, tá? Então, como eu já antecipei um pouquinho conversando com o Miguel, perguntei se ele já tinha chegado no Brasil, em Foz do Iguaçu, porque o nosso assunto de hoje é saúde em território brasileiro. Vocês já devem ter ouvido falar do SUS. Acho que o slide não passou, Rich. Isso, o SUS. Essa sigla SUS, S-U-S em português, ela quer dizer o Sistema Único de Saúde. O que é o SUS? Antes, a gente está falando de 30 anos atrás, todas as pessoas precisavam pagar para ter acesso à saúde, ao hospital, ao remédio delas. A partir do ano de 1980, não, em 88, o Brasil fez a sua Constituição Cidadã. O que é isso? É a lei maior, a lei mãe de todas as leis do Brasil, a partir do ano de 1988. Nessa lei, ela está escrito exatamente assim: a saúde é um direito de todos, todos no sentido de toda a população que mora no Brasil, e também é dever do Estado, no sentido de que é dever do Estado, no sentido de órgão público, prover saúde dessa população, seja ela medida de prevenção, seja ela de diagnóstico, seja ela de tratamento das doenças. E aí, no ano de 1990, o SUS foi criado. O SUS, esse é o Sistema Único de Saúde. Ele oferece um acesso integral a todas as pessoas que estiverem no território brasileiro, tá? Não é só para os brasileiros, e sim todas as pessoas que estiverem no território brasileiro. É um acesso universal. Não importa sua etnia, não importa o país que você nasceu, não importa a sua religião, seu credo, nada disso. Ela é universal. Não importa a sua idade. Não importa se você é um idoso, uma criança ou um bebezinho. Todas as pessoas têm direito. Isso quer dizer a palavra universal. Quando ele fala o acesso é integral, ele quer dizer que tanto questões de ordem de prevenção das doenças, quanto de diagnóstico, quanto de tratamento. É um acesso integral. Não, você pode, durante todo... Se você tiver uma doença ou estiver evitando essa doença, desde quando você está evitando ela, você pode ter acesso, assim como se você passar mal hoje no Brasil, tiver um mal súbito, também que ninguém sabe de qual é essa doença, também você é assistido. E o que é importantíssimo, ele é gratuito, absolutamente gratuito. Essa palavra gratuito, não sei se é de domínio de todo mundo, mas eu vou enfatizar de que não se paga nada, não se paga um centavo de real, não se paga com trocas, eu dou alguma coisa para o médico me dá o cuidado em saúde. Não, ela não é paga de forma alguma, ela é 100% gratuita. Consultas, exames, medicações, como a gente vai ver mais para cima.
mais para frente durante a nossa apresentação. É muito importante que vocês saibam que isso tudo é direito nosso, tá? E durante o curso de vocês, eu tenho certeza, independente se você faz cinema, se você faz engenharia ou se você faz algum curso da saúde, com certeza você vai utilizar o SUS e também vai descobrir algumas formas de contribuir para esse SUS. Eu espero que depois que a gente converse um pouquinho aqui, vocês também sejam defensores do SUS, certo? ¿Alguna duda de los compañeros habla hispana? Bueno, básicamente lo que Gaby quiso decir es que el acceso al sistema de salud es público, gratuito e universal. ¿Ya? Todos nosotros que entramos a Brasil tenemos acceso para poder atendernos en el SUS, en el Sistema Único de Salud. Eso quiere decir que si necesitamos cualquier cosa, podemos ser atendidos de forma gratuita. Ya estamos hablando del sistema público, no privado. Y eso involucra el uso de consulta médica, examen, intervenciones, vacunas, cirugías, hasta trasplantes de órganos, ¿ya? Entonces, nos cubre todas las demandas que nosotros necesitamos, pero eso necesitamos estar dentro del sistema, que vamos a ir avanzando. A medida que avanzamos en la presentación, vamos a ir explicando los detalles. ¿Ok? Bora, Gabi. Olha, pessoal, o Jerry, o nosso companheiro de monitoria, está online agora. O Jerry, ele é poliglota. Ele fala crioulo, fala francês, inglês, espanhol, português e mais algumas outras línguas. Então, se alguém tiver outra dúvida, pode mandar no seu idioma que o Jerry consegue, tá? Ele é o nosso tradutor oficial da monitoria. Então, pessoal, retomando um pouco desse sistema único, pensa, o Brasil uma população gigantesca. Então, ele precisa ser uma forma organizada. Quando a gente pensa em serviço de saúde, muito provavelmente o que vem na nossa cabeça são os hospitais. Ou quando a gente fica doente e a gente vai procurar um hospital. Mas essa imagem que vocês estão vendo ali, quando a gente fala de hospital, a gente está vendo só a parte de cima desse triângulo. Isso é o que a gente chama de atenção terciária, porque o hospital, ele é uma instituição muito complexa, onde ele pode fazer internação, ele pode fazer cirurgia, ele pode fazer transplante de órgãos, e são considerados processos muito complexos. Só que só 5% dos problemas são resolvidos lá, dessa população gigantesca do Brasil. Os outros 95% são resolvidos na atenção secundária e na atenção primária. Em português, atenção primária significa no primeiro nível e secundária no segundo nível e no terciária no terceiro nível. Por isso que tem essa pirâmide. A atenção secundária resolve 15% dos problemas de saúde da população. São aqueles ambulatórios, as UPAs, as clínicas e centros de imagem, os ambulatórios específicos para determinados tipos de doença, por exemplo, o ambulatório de pediatria, onde só atende as crianças. Esse é o tipo de atenção secundária. Mas o nosso foco maior agora e o maior enfoque do Sistema Único de Saúde do Brasil é resolver o problema da população no nível atenção primário, do que são os ambulatórios e nas unidades básicas de saúde. Elas devem resolver 80% dos nossos problemas. E ela é caracterizada como a porta de entrada para os próximos níveis. Tanto é que no triângulo ela fica na base. Por quê? Imagina vocês que olha o que a gente está acontecendo o que está acontecendo no mundo com a questão do Covid. De um dia para o outro, muitos pacientes precisam de leitos de hospitais, leitos de UTI, que seriam da atenção terciária, de alta complexidade. E para vocês terem uma ideia, Foz do Iguaçu tem 250 mil habitantes. Mas sabe quantos hospitais nós temos? Só 2 que atendem a população. No SUS, estou falando só de Sistema Único de Saúde. Então, não teria como a gente resolver todos os problemas no hospital. Por isso foi criada a atenção primária à saúde, para tentar resolver a maioria dos problemas da população
Se não for resolvido aqui, vai passar para atenção secundária. Se não for resolvido, foi diagnosticado que é uma coisa que precisa de cirurgia, é uma situação de alta complexidade, aí vai ser encaminhado para o serviço de alta complexidade. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando exclusivamente do Sistema Único de Saúde no Política Pública. Tanto em Foz do Iguaçu quanto em todas as cidades do Brasil, nós temos centenas de profissionais e hospitais particulares, que se você pagar um dinheiro, você é atendido e tem a sua necessidade atendida também. Mas esse não é o foco do nosso trabalho agora, tá? Nossa apresentação é exclusivamente no SUS. Então, a partir de agora, nós vamos usar o termo que chama UBS. Essa sigla quer dizer Unidade Básica de Saúde, que são onde a gente vai procurar atendimento quando a gente tiver uma necessidade. Essa tem que ser a primeira porta de entrada. Pode passar, Rich, por favor? E aí você está se perguntando, e como que eu faço para conseguir ter acesso à saúde de Foz do Iguaçu? O SUS, ele é tão esperto, a lei é tão certa, que a gente faz o que a gente chama de regionalização. Vocês estão vendo esse mapa aí que nós estamos apresentando? Ele representa a cidade de Foz do Iguaçu, tá? Tanto é que tem a Zona Norte, onde está a usina em amarelo ali, onde está localizado a Vila C, onde fica o Parque Tecnológico de Itaipu, quando a gente conversou, onde o pessoal da engenharia, das maioria das engenharias vão estudar. Vai estar, aí nessa parte amarela também está localizado a Unila, no Jardim Universitário. Depois embaixo a gente tem o centro, e aí a gente vai dividindo pelas áreas. Então, é uma assistência regionalizada por região. Quando vocês estiverem aqui em Foz do Iguaçu e vocês tiverem um endereço de vocês podem acessar esse mapa que a gente coloca aqui e que ele vai te mostrar qual é a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. O Rich vai tentar abrir, só para que vocês consigam ver que nessa região norte, por exemplo, nessa região amarela, tem pelo menos 6 unidades básicas de saúde que vocês podem procurar, de acordo com o endereço de vocês. Aqui temos, por exemplo, a região de Cidade Nova, onde está nossa universidade. Isso. Conjunto de la Vila Sevelia, Vila Cenova, aquí tenemos Portobelo, la AKLP y Curitibal, que son las da región norte. Y aí para o centro, por exemplo, como estava falando a Gabi, temos o Jardim América, Jardim do Parque Presidente. Cada uma delas tem uma UBS, tá? Então, por exemplo, se você mora aqui no Jardim Maracanã, você assiste diretamente a sua UBS mais próxima e é atendido ali, tá? E assim em qualquer região, seja sul, seja leste, norte, e você vai diretamente à UBS que precisa. Por exemplo, aqui bem no sul está a Profiluf 2, está a Profiluf 1, Padre Monte, e assim por diante. Así, tenta pensar sempre que temos uma organização, tá? Não vamos a llenar um lugar que todo el mundo va para ese lugar. Nos vamos a organizarnos. Los que viven cerca de esta UBS van a atenderse a esa UBS, a ese centro de salud, ¿ya? Ese es el sistema que se utiliza acá, para que sea más fácil y práctico para todos. Y en función de lo que usted necesita, si su condición no es para ser atendido en una UBS, ellos te derivan al nivel secundario que habló Gaby anteriormente. ¿Ok? Continuamos. Bien, y este territorio que estábamos hablando, ellos, hay un personal de salud que se llama
ACS, Agente de Salud Comunitaria. ¿Ya? Él va hasta tu casa para ver la información de salud que tú puedes brindar. ¿Ya? Por ejemplo, él va a venir a mi casa para saber cuántas personas vivimos acá, cuántas personas necesitamos de un atendimiento, por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad crónica, si hay alguien que esté postrado, que esté acamado, ¿ya? Y ellos van dando la información al UBS, ellos van enriqueciendo esa información sanitaria. Y además de eso, ellos nos brindan un servicio informativo y también en los casos de atendimiento domiciliar, van los médicos también, junto a los ACS, a atender a todos estos pacientes que ellos no pueden dislocarse, no pueden dirigirse hasta los centros médicos, hasta la UBS o hasta el hospital, ellos los van a atender ahí. ¿Ya? Entonces, el servicio domiciliar es súper importante en ese sentido. ¿Ya? Si es que por algún motivo tú no sabes cómo hacerlo, para que él vaya a tu casa, tú te acercas a la UBS más próxima, a que corresponda a tu barrio, y en la misma recepción, tú le dices al recepcionista, hola, ¿sabe qué? Soy tantos, en mi caso, soy Ricardo, vivo aquí en el barrio de Ciudad Genova, me corresponde este tipo de UBS, esta UBS, y me gustaría agendar una hora para que la ACS vaya para mi casa. Entonces la ACS viene para mi casa y me empieza a preguntar información sanitaria respecto a la salud mía y de mi familia, los que viven aquí en mi casa. ¿Ya? Y ahí ellos van complementando esa información para que la UBS ya tenga una información general de todo su territorio para ellos que puedan hacer alguna modificación, una mejora o algún servicio extra para poder atender nuestras necesidades. ¿Ok? Estos equipos son multidisciplinarios. Perdón, Ricardo, antes de seguir, Janet levantó la mano, yo creo que tiene pregunta. Janet. Por favor. Acho que ela escreveu no chat, que apertou sem querer, Rich. Perdón, siga. Ocurre, tranquila. Bueno, yo estoy aquí con el teléfono para poder ver el chat porque como estoy compartiendo la pantalla, me toma un poquito más de tiempo, pero continuamos. El equipo multidisciplinar, su función, como el nombre lo dice, es atender de manera múltiple las disciplinas que se van necesitando. Por ejemplo, la OBS, el equipo básico, el equipo de familia es un médico, un enfermero o enfermera, un técnico en enfermería y agentes comunitarios, como le estuvimos diciendo. Y además de eso está el dentista y el asistente del dentista. ¿Ya? Entonces ellos son el equipo básico. Y ahí tenemos un equipo que complementa las necesidades que tiene el territorio o la población que cubre. ¿Ya? Donde pueden haber fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, farmacéuticos, nutricionistas, asistentes social, profesores de educación física y hasta geriatras en algunos, ¿ya? Pero lo básico es siempre el médico, el enfermero, el técnico de enfermería, los agentes comunitarios, el dentista y el técnico del dentista, ¿ya? Entonces, dependiendo de la UBS, de la proporción de necesidad que tenga esta, va a tener mayor o menor cantidad de los otros profesionales. Pero muchas veces tú vas a tener estos profesionales a disposición porque ellos cubren el territorio que les mostramos anteriormente. Puede ser que no estén todos los días en la UBS, pero sí el martes y el viernes, por ejemplo, ellos atienden. Entonces tú vas en los horarios que ellos están para ser atendidos. ¿Ok? Además, las UBS cumplen una función para poder atender ese 80% de las necesidades sanitarias que tiene la gente, donde cubre, por ejemplo, los programas de vacunas, de vacunación, donde en este caso, por ejemplo, ellas cubrieron muy bien lo que fue la época de la gripe. Todo el mundo fuimos para allá y nos vacunamos para la gripe. Además de eso, nos vacunamos para lo del COVID, ¿ya? Y así podemos vacunarnos para todas las otras enfermedades que cubren las vacunas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo voy a trabajar en el área de la salud, que voy a estar expuesto, yo lo que hice es actualizar mi cartera de vacinas,
¿ya? Para poder estar resistente e inmune para el caso si es que yo me contagiase estando en el hospital, ¿ya? Porque yo me vacuné hace mucho tiempo cuando era niño y mi cartera no sé dónde quedó. Entonces, ¿qué es lo que hice? Reforcé mi sistema inmune vacunándome de nuevo. Me puse todas las vacunas de nuevo. La segunda, la tercera, el refuerzo y todo para poder estar bien protegido, ¿ya? Entonces, los que vienen de afuera, ustedes compañeros, yo les recomiendo, si es que no recuerdan que le pusieron esa vacuna, póngansela de nuevo, ¿ya? Es gratis y los van a mantener protegidos por ABC motivo. O sea, una muy buena recomendación. Además de eso, las VS trabajan protegiendo a todo el tramo de edad, desde los bebés hasta los más viejitos, ¿ya? Hasta los idosos. Entonces pasan por todo ese espectro de atendimiento. Y además de eso, atienden como uno de los focos, que es el programa de atención ginecológica para las mujeres, ¿ya? Prevención. Es lo más importante que tenemos que tener en consideración nosotros, tanto como ciudadanos como profesionales. La prevención es fundamental y ahí es clave nosotros siempre estar haciéndonos un chequeo, ¿ya? El sistema es gratis, el sistema nos apoya en todo. Entonces, solo nosotros tenemos que llevar nuestro cuerpo a ser atendidos, prevenir todo tipo de enfermedad, y a veces aparecen enfermedades que nosotros no teníamos idea que pueden haber estado en nuestro cuerpo y las tratamos con anticipación. Y eso nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida en el futuro. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Y además de eso, como comenté, dentro del equipo multidisciplinario está el servicio de odontología, ¿ya? También hay farmacias en algunas UVS y en las UPAs, que son las unidades de pronto atendimiento, que luego vamos a hablar de eso, y allá te entregan medicamentos gratis, ¿ya? Tú te atiendes con tu médico de tu zona y de tu UVS y ellos dicen, ¿sabe qué, don Ricardo? Usted es hipertenso, necesita tomar losartana. Le voy a entregar su receta y su receta dura 6 meses. Tiene que venir a tratarse de nuevo, a medirse, a cumplir todo el protocolo de esta enfermedad crónica para poder seguir su tratamiento y que usted no se agrave. Perfecto. Entonces usted viene con la boleta, con la receta, va a la farmacia popular, recibe su remedio y se trata día a día. Y así con la hipertensión, algunas enfermedades psiquiátricas y otras también que tienen relación a las enfermedades crónicas. ¿Ok? Continúa tú, Gabriela. Outro grande método de prevenção, programa de prevenção das unidades básicas de saúde, se trata do planejamento familiar. Muitos de nós estamos na fase de juventude, de que estamos indo para uma universidade e muitas pessoas ainda não querem constituir família no sentido de ter filhos, de se reproduzir. Então, o planejamento familiar, ele se trata de você estar na unidade básica de saúde para prevenção de uma gravidez, tá? Esse planejamento, ele ocorre de forma coletiva, tem várias unidades que oferecem reuniões, grupos, tanto para aqueles que não querem engravidar agora, quanto para aqueles que querem engravidar agora, tá? E independente, não necessariamente porque você precisa passar no médico com a consulta médica, que você precisa da receita médica para retirar as medicações e os métodos contraceptivos disponíveis na unidade básica de saúde. Esses métodos que estão disponíveis de forma gratuita, lembrando que sempre é gratuita, são os preservativos, que também aqui no Brasil nós conhecemos como camisinha, em inglês o nome dele é condom, que tanto masculino como no feminino. Nós estamos tendo disponível a pílula anticoncepcional, a pílula anticoncepcional de emergência, que é aquela que depois que você teve uma relação sexual e porventura o método que você utiliza, ele falhou, por exemplo, uma camisinha se rompeu, você pode tomar essa medicação num curto período de tempo, de 48 ou 72 horas, que ela continua sendo um método contraceptivo, e ela não é abortiva, tá, pessoal? Isso é muito claro deixar. Só que a gente tem que lembrar que essa pílula é uma pílula de emergência, ela não pode ser tomada com frequência.
Então, a gente tem que utilizar outros métodos. Além das pílulas, são disponíveis nas unidades básicas os anticoncepcionais injetáveis para 1 mês ou para 3 meses. Tem disponível também o diafragma, é disponibilizada a inserção do DIU, o DIU é o dispositivo intrauterino. E se for o caso, se você já atendeu os critérios de ser maior de 25 anos, já tiver 2 filhos, ou 25 anos, e não deseja mais engravidar, ou já tiver tido 2 filhos, você é candidato, no caso de uma mulher, a fazer um procedimento cirúrgico chamado laqueadura e de vasectomia. No caso dos homens, de vasectomia. Mas esses estão até destacados ali no texto, que são procedimentos cirúrgicos. Então, como eu falei, a unidade básica de saúde é a porta de entrada para que você, posteriormente, consiga fazer essa cirurgia, tá? E essa camisinha, por exemplo, como eu disse no começo, você não precisa passar no médico para você pegar. Você pode, chegando em Foz do Iguaçu, já ir na UBS e falar, olha, eu preciso de pílula anticoncepcional, eu preciso de camisinha. Sem constrangimento nenhum, todos os profissionais de saúde estão super preparados para atender vocês e fornecer essa medicação para vocês, ou preservativo no caso. Así es, compañeros. Es importante entonces que no tengan vergüenza, porque es muy común que este tema sea tabú, que sea complicado de conversar. Y muchas veces para el que no habla bien el portugués, acercarse a la recepción y decir, hola, quiero un preservativo, es extraño. Entonces, hay una caja normalmente en la recepción donde tú te acercas y tomas los sobres de condones que necesites, ¿ya? Y no tengan miedo ni vergüenza, ¿ya? Si la única persona que se va a proteger van a ser ustedes, no la vergüenza, ¿ya? Entonces eso es importante, que deje la vergüenza de lado e se proteja. E o nosso papel aqui é lembrar que existem dezenas de doenças sexualmente transmissíveis que são prevenidas com o uso do preservativo. Então, não apenas a concepção, a gestação, ela é preventiva, mas também as doenças sexualmente transmissíveis. Mas vamos supor, continuando a nossa apresentação, que vocês desejam aumentar a família de vocês aqui no Brasil. E aí, eu quero que vocês saibam que também é o direito de vocês, das mulheres que estão nos ouvindo agora, fazer o pré-natal na unidade básica de saúde. No mínimo, o Brasil tem um programa genial, maravilhoso, de pré-natal, que diminuiu demais a nossa taxa de mortalidade materna e materno-infantil. Por quê? Porque desde quando a mulher suspeita estar grávida, ela pode fazer o teste na unidade básica de saúde. O teste da unidade, ele não é igual ao da farmácia, que fica pronto na hora. É o exame beta-HCG, que demora pelo menos 1 dia ou 2 para ficar pronto. Mas se você está com suspeita de gravidez, você pode procurar a unidade e fazer esse teste de forma gratuita. Continuando com a nossa gestação, o nosso exemplo aqui, detectado a gestação mesmo, nós vamos parabenizar os futuros papais e as mamães e já agendar a primeira consulta de pré-natal. Nessa primeira consulta de pré-natal, nós vamos fazer vários exames de HIV, de hepatite B, de rubéola, de sífilis, que são doenças que passam para o bebê, tanto durante a gestação quanto durante o trabalho de parto. E também é muito importante, e claro que se for diagnosticado alguma dessas doenças, a gente começa a fazer o tratamento imediatamente. Às vezes é só da mulher e às vezes precisa tratar o parceiro também. E, no mínimo, é recomendado que... Volte um pouquinho, por favor, Ricardo. Que sejam feitas, pelo menos, isso é no mínimo, tá? 6 consultas de pré-natal na unidade. Por quê? Porque nisso a gente vai avaliar o crescimento do bebê, o desenvolvimento dele, vai ser oportunizado para que a mãe faça pelo menos 2 exames de ultrassom, para a gente identificar já precocemente na barriga da mãe, se porventura tem algum tipo de má formação do neném, e vai fazer acompanhamento de peso, de pressão arterial, de diabetes, para evitar uma diabetes gestacional, uma hipertensão gestacional, que é muito grave, pode ter consequências muito sérias. Então, esse programa é maravilhoso, pessoal. Mas
uma hora, depois de 9 meses, por favor, Ricardo, passa o slide, esse bebê vai nascer. E nascendo esse bebê, a gente, durante o pré-natal, na unidade básica, vocês, quando estiver chegando a hora, vocês já vão ter orientações de onde procurar, que hospital, que maternidade procurar na hora do trabalho de parto. Mas eu trouxe aqui 4 direitos das mulheres em trabalho de parto, porque a gente sabe que a violência obstétrica, ela acontece e a gente já tem que ficar muito esperto com isso, porque é direito de uma mulher ter a privacidade dela preservada durante o trabalho de parto, ela tem liberdade da posição, ela tem liberdade de escolher. Claro que um parto, eu não passei por isso ainda, mas eu creio que deve doer e uma dor muito intensa, mas tudo tem um limite. Então, a mulher tem a opção de ter acesso aos métodos para aliviar essa dor. E também, gente, é muito importante que é direito da mulher escolher um acompanhante para acompanhar ela durante toda a permanência dela no hospital. Isso não necessariamente precisa ser uma mulher, não precisa ser o pai da criança, precisa ser alguém maior de 18 anos, com condições de estar ali, né? Porque não é fácil acompanhar alguém no hospital, mas que seja alguém que ela escolha, tá? Então, se vocês estiverem passando pela experiência da maternidade agora, saiba que vocês têm direito a um acompanhante. Pode passar? E assim que nasce, são direitos tanto da mãe quanto do bebê, o contato, o que a gente chama de primeira hora de ouro do bebê, que é assim que o bebê nascer, na primeira hora, ele tem que estar em contato com a pele da mãe. Olha, eu fico até arrepiada e emocionada de falar isso, gente, porque deve ser uma sensação maravilhosa. Imagina, você esperou aquele bebê durante 9 meses e eles têm que estar ali. Independente se esse bebê nasceu num parto vaginal normal ou numa cesariana. Na primeira hora, ele pode estar em contato e deve estar em contato da mãe. E ele vai ser estimulado à amamentação. A amamentação, ela é estimulada, pelo menos, uma amamentação materna exclusiva até os 6 meses, mas ela pode durar até os 2 anos de idade da criança. E é muito recomendado, tanto para a alimentação do bebê, quanto para o estímulo entre a mãe e do bebê, que essa amamentação comece ali, já, na hora do parto, recém-nascido, os primeiros minutos. E, em seguida, a hora que a mãe já está melhor, já está mais recomposta, é direito da mãe e do bebê permanecerem juntos. Claro, se o bebê tiver necessidade de uma assistência mais complexa, de profissionais, de ir para uma UTI, ele vai. Mas se ele não tiver necessidade, estiver respirando pelo ar ambiente, como a mãe, ali vocês estão vendo nessa foto que é um quarto e tem 2 mães, cada um com o seu bebê, porque é direito tanto da mãe quanto do bebê o alojamento conjunto. Entonces, continuando ahí. Cuando yo me siento mal, cuando yo estoy enfermo, ¿a dónde voy? Es una pregunta interesante. Entonces, ¿dónde yo busco atendimiento de salud? Los casos, normalmente uno va hacia la UBS, ya hacia la Unidad Básica de Salud, donde tengo a mi médico de cabecera, como decimos en español, ¿ya? Entonces eso es importante, tener siempre esa información. Ahora, si el caso es más grave, si la situación está complicada, voy a la UPA, Unidad de Pronto Atendimiento. Eso quiere decir que la unidad está lista para atenderte a ti, ¿ya? Entonces, ahí es el punto intermedio entre la UBS y el hospital, ¿ya? Porque no sacamos nada con tener, por ejemplo, una diarrea, dolor de cabeza, y somos 30 personas en la ciudad y vamos a llenar todo el hospital. No tiene sentido. Entonces, en este caso, nosotros nos dirigimos a la UPA para poder ser atendidos allá. ¿Y qué es lo que van a hacer, por ejemplo, en este caso? Si es que no tienes ninguna enfermedad y simplemente estás deshidratado, te van a pasar un suero, un medicamento para el dolor y te van a recuperar los sales minerales, en ese caso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es importante distinguir la gravedad de la situación, porque es muy diferente un resfriado, una gripe, estar con un paro cardiorrespiratorio, ya sentir un dolor en el corazón
tiene un dolor en el pecho, donde me tengo que dirigir sí o sí a la UPA o al hospital en este caso, ¿ya? Y nos diferenciamos acá. Cuando, por ejemplo, necesitamos llamar a la ambulancia. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a cuál de las dos? Porque aquí tenemos dos sistemas, el SAMU y el CH, ¿ya? El 192 y el 193. Si es una situación de urgencia, tú llamas al 192, ¿ya? Y si el caso es una emergencia o un trauma o un accidente automovilístico, uno llama al 193, ¿ya? A medida que vayan pasando las semanas, los meses, van a ver en las calles pasar muchas ambulancias, ¿ya? Y van a ver la diferencia entre el SAMU y el CH. Normalmente el CH es aquel rojo, esa ambulancia roja que está conectada normalmente a los bomberos. Ellos atienden accidentes de tránsito, atienden traumas y emergencias. Bueno, y si es algo más casero, vamos a decir así, ahí uno llama al SAMU. Entonces, continuamos. ¿Cómo yo puedo diferenciar eso? Ya, aquí tengo una información clara para poder entender bien. El SAMU uno llama, por ejemplo, si uno tiene un dolor repentino en el pecho, que pueden ser un síntoma asociado con el corazón, una intoxicación de un producto, de un alimento, que esté en mala condición o nos puede envenenar. Si tenemos una herida, una hemorragia, nos desmayamos, tenemos una pérdida de conciencia, si tenemos crisis o convulsiones, ¿ya? Esos son los casos clásicos que uno normalmente ve en las llamadas telefónicas que siempre tienen como registro, ¿ya? Ahí uno llama a la ambulancia clásica, la que uno más conoce. Pero en el caso que hay un accidente, que hay muchos heridos, un accidente de tránsito, tenemos fuego, hay armas de fuego, hay una herida cortante, como por ejemplo con un cuchillo, con una faca, vemos una riña en la calle, vemos que hay una situación muy complicada, ahí uno llama a los bomberos, en este caso al CH, ¿ya? Si hay una fractura, ese tipo de situaciones uno llama al CH, ataques por animales, ¿ya? Choque eléctrico, ellos se encargan más de la parte de emergencia, ¿ya? Para que tengan en consideración ese punto. 192 y 193, no lo olviden, anótenla ahí en su heladera, en su refrigerador, en cosas de peligro, de situación de complicación de salud, llamar al 192 o 193. Bueno, entonces, volviendo al punto de la emergencia y la urgencia, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Porque cuando uno va a ser atendido, te preguntan, ¿una situación de emergencia o urgencia? Y usted queda así como, no sé, estoy tan mal que no entiendo la diferencia. Ya, vamos a la lógica. La emergencia implica un riesgo inminente para la vida del paciente que requiere una atención inmediata. Eso quiere decir que es ahora, necesitamos salvarlo ahora, dejamos todo el resto parado y atendemos ese caso. Eso es una emergencia, ¿ya? Y una urgencia no implica el riesgo de vida del paciente, ¿ya? Entonces puede tomar un poco más tiempo para tomar una decisión más trabajada, por decirlo así, ya donde podamos trabajar con otros colegas, ¿ya? Entonces, emergencia, inmediato. Urgencia puede tomar tiempo, pero no va a matar al paciente. Y para que no lo olviden, una mnemotécnica que utilizo yo, ¿qué es lo primero? Para mí, en este caso, la diferencia entre la E y la U, que son vocales, ¿quién está primero? Es la E, ¿ya? Entonces, esa es una emergencia. Eso tiene que ser actuada ahora, es lo inmediato. Y la U está un poquito más allá, entonces puede esperar. Bien. Entonces, vamos a dar una miradita aquí. ¿Cuándo ir a un OBS y cuándo ir a una UPA? Por ejemplo, si tenemos todos síntomas gripales, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de oído, diarrea, vómito, uno va al OBS. Si necesita vacunas, exámenes de rutina, una consulta de rutina, la renovación de una receta, alergias, inyecciones, curativos, necesitas que te redirijan a otro médico, uno va a la OBS. Tienes problemas dentarios, tienes una herida, un absceso, tienes, por ejemplo, pus en una herida, vas a la OBS.
y tienes que tienes que seguir tu tratamiento de embarazo, vas al OBS. Tú haces los preventivos de salud, vas al OBS, ¿ya? Pero cuando la situación se pone un poco más crítica, más complicada, vamos a la UPA, la unidad de pronto atendimiento, que ya se atiende a las 24 horas, ¿ya? Y aquí tenemos síntomas de infarto, dolores en el pecho, accidentes de tránsito en el trabajo, desmayos, síntomas de ABS, como un desmayo, fracturas, torceduras, luxaciones, crisis hipertensivas, diabetes descompensadas, hemorragias, cortes, crisis de asma, falta de aire, picaduras de animales, de mosquitos, choques eléctricos, dolores súbitos o agudos, fiebres altas, intoxicaciones, ahogamientos, cuando se te atasca la comida, hasta las tentativas, los intentos de suicidio se tratan en la UPA, ¿ya? Convulsiones, pérdidas de conciencia, quemaduras, directamente en la UPA, ¿ya? Para que tengan en consideración eso. ¿Tu situación cuál es? ¿Crítica? ¿Es emergencia? ¿Es una urgencia? ¿O es más tranquila y te puede ser atendido con más calma? ¿Ya? ¿Nos vamos al UBS o nos vamos a la UPA? ¿Ya? Y es importante que tengan en consideración que la UBS infelizmente no atiende las 24 horas como si algo, una emergencia, que la lógica es que atienda las 24 horas, ¿ya? Entonces, dependiendo del OBS, de las demandas que ellas tengan, es su horario de atendimiento. Normalmente atiende desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero hay algunas, por ejemplo, la de Ciudad Genova, ella atiende hasta las 10 de la noche, para que tengan un dato. Hasta ahora, ¿alguna duda, inquietud, queja, trauma, angustia? ¿Todo claro? ¿Sí? Pueden ir escrevendo no chat. Eu só gostaria de acrescentar que na UPA também, pessoal, são atendidos pessoas de todas as idades, tá? Não só adulto, pode ter atendimento, tem pediatras específicos de plantão de 24 horas na UPA também para atendimento da criança. Às vezes a criança tem alguns vômitos e diarreia e à noite começa os pais acham que ela está ficando grave, não espere atendimento na UBS no dia seguinte. Vocês podem procurar já a UPA 24 horas, porque tem pediatra para ser atendido. Muy buena corrección, Gaby, sí, es verdad. Aquí, acuérdense, cualquier tipo de edad, desde el recién nacido hasta el más viejito, tiene derecho a la salud, ¿ya? Y si la situación se pone complicada, es mejor ir a la UPA inmediatamente y no esperar hasta el otro día, ¿ok? Esta parte ya se vuelve interesante e importante. Ya entendimos gran parte de cómo funciona. Ahora, como Matías. Bora, Gabi. Como eu disse no começo da apresentação, o SUS ele está disponível para todas as pessoas que residem, que moram no território brasileiro. Então, para você ter acesso aos serviços de saúde, você precisa de 2 documentos, que são: o primeiro é o cadastro de pessoa física, o que a gente conhece como a sigla CPF, que são alguns números que eles são tirados tanto em algumas embaixadas no país de origem de vocês, quanto aqui na nossa Polícia Federal ou Receita Federal, depois o Ricardo me corrige, onde é tirado o CPF dos estrangeiros, e também... Na Receita. Na Receita, Jerry? Obrigada. Sim. E você também precisa ter um comprovante de residência, que seria um documento que fale qual é o seu endereço, a casa onde você mora. Não precisa que o comprovante de endereço esteja no seu nome, pode ser da família, no nome, de repente você está dividindo a moradia com alguns colegas, você tem uma conta de luz, por exemplo, ela comprova que você, de luz de energia elétrica, ela comprova que você mora naquele endereço, ou uma conta de água, ou contrato de aluguel. Isso tudo, você junta esses 2 documentos, que é o seu de identificação, que é o seu CPF e o seu comprovante de residência, e vai na unidade básica de saúde mais próxima. Passa, por favor. Este daqui é o cartão oficial, mas a gente sabe que nem todos os lugares, as unidades básicas de saúde têm impressora colorida, então vocês vão ter aquele outro cartão, que vai sair numa folha sulfite, que é isso aí, que vocês podem plastificar se vocês quiserem.
Mas é importante, então, vocês chegando no Brasil, vocês tendo a moradia de vocês já estabelecida, vocês vão na unidade de saúde, tanto para fazer esse cartãozinho que é feito de forma gratuita e é feito na hora, tanto para que vocês consigam já agendar uma consulta médica ou retirar alguma medicação, precisar de atendimento médico, mas também é muito importante que vocês vão para vocês se apresentarem. Porque lembra que a gente falou que o SUS ele é territorializado, ele é regionalizado? Então, é importante que o pessoal que trabalha, a equipe multiprofissional que trabalha naquela unidade básica, saiba que tem uma família nova morando naquela região, que elas saibam quem são os membros daquela família, se vocês têm alguma doença, se vocês já fazem algum tratamento, porque caso vocês precisem de atendimento, elas já conhecem vocês. Isso é muito importante, tá? Mas, mesmo que vocês não tirem o cartão nacional de saúde, esse cartãozinho, e se vocês acabarem de chegar aqui no Brasil, estão lá em São Paulo ainda, nem chegaram aqui em Foz do Iguaçu ou em outra cidade, e vocês precisarem de atendimento médico, vocês vão conseguir ser atendidos, tá? Vocês podem ficar tranquilos. O cartão é só uma garantia de que a gente sabe quantas pessoas, meio como se fosse o controle, para a gente saber quantas pessoas o SUS está atendendo e quem são essas pessoas. Exactamente, importante entonces, no olviden, cualquier persona en el territorio brasileño tiene derecho a ser atendido, de cualquier nacionalidad. Este simplemente es parte de los protocolos, de los trámites que se deben hacer. E aí, pessoal, eu vou trazer um ponto muito importante para vocês, que às vezes vocês talvez não saibam ainda do território brasileiro, que nós estamos, além da epidemia de Covid, nós estamos em epidemia de dengue, nós estamos em algumas áreas, tem epidemia de febre amarela, nós estamos em epidemia de gripe, e também eu preciso falar para vocês a respeito da violência contra as mulheres aqui no país, porque isso é um problema de saúde mundial e, infelizmente, o Brasil não está alheio a isso aí, tá? Então, eu trouxe, por a gente estar abordando as questões de saúde hoje, pode passar, Rich, por favor? Existem várias leis que vocês vão aprender estando aqui, porque é direito e nosso dever conhecer essas leis. Mas aqui, por a gente estar tratando especificamente de saúde, eu gostaria de ressaltar duas leis muito importantes para nós mulheres. A primeira delas é a Lei de Maria da Penha. Essa lei foi criada há 15 anos no Brasil e ela tenta coibir e punir agressores que praticam a violência contra a mulher. Vamos lembrar que a violência não é apenas física ou sexual, ela pode ser psicológica, ela pode ser moral, ela pode ser patrimonial. Se alguma de vocês, mulheres que estão me ouvindo agora, estiverem sentindo que estão tendo esse direito, essa liberdade violada, eu quero que vocês saibam que vocês têm direito a ter apoio, porque existe essa Lei Maria da Penha, tá? Ela atua, no final aqui eu vou colocar quais são os telefones que vocês podem ligar para pedir ajuda se vocês estiverem passando por alguma situação de violência, seja ela em casa, seja ela no trabalho. As medidas imediatas são a presença da polícia. Quer passar mais um slide, por favor? Mais uma, por favor. Tanto isso, do Centro de Referência de Assistência à Mulher, que tem o telefone 0800 que está ali embaixo, tem a Delegacia da Mulher, onde você pode fazer a denúncia, existe o telefone tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, e também existe a Patrulha Maria da Penha. Você pode fazer essa denúncia tanto para si mesma, caso você esteja passando por uma situação de violência, quanto se você presenciar uma situação de violência de outra pessoa. E, volta, por favor. Desculpa, passa para frente, eu esqueci de falar do X. Esse sinal, vocês estão vendo aí uma foto, que é uma mulher com o sinal vermelho na mão. Esse sinal vermelho está muito mais conhecido agora, nos últimos tempos, aqui no Brasil. Se uma mulher está passando por uma situação de violência doméstica e fizer esse X na mão,
ela pode usar um batom, uma caneta, e ir numa farmácia. A farmácia, que tem várias, elas não são do SUS, são farmácias, qualquer drogaria que você encontrar, as pessoas estão sendo capacitadas para atender a mulher que está pedindo ajuda. Isso é como se fosse um pedido silencioso de ajuda, tá? E, por favor, volta um pouquinho. E a segunda lei que eu gostaria de falar para vocês é a lei do minuto seguinte, pessoal, que desde 2013, as vítimas, infelizmente, ainda acontece muito abuso sexual, não só no Brasil, quanto em vários locais do mundo. E se você for vítima de uma violência sexual, existe a lei do minuto seguinte, que seria o próximo minuto, assim que você tiver capacidade de procurar ajuda, é seu direito, no primeiro serviço de saúde que você encontrar, seja uma unidade básica de saúde, seja uma UPA ou seja um hospital, você vai receber o apoio psicológico, você vai ter um amparo, um acolhimento e imediatamente fazer uso de medicações, que são aquelas medicações para que evite que você se contamine com hepatite B, com HIV, com outras doenças. Seria aquela medicação que eu comentei com vocês, que seria um anticoncepcional de emergência, vocês também têm direito. E a partir desse primeiro atendimento, ele é lei do minuto seguinte, por quê? Porque quanto antes a gente procurar ajuda, menor são as chances da gente contrair alguma doença e a gente consegue, a partir desse atendimento, favorecer o ambiente, direcionar a mulher para que ela peça socorro policial, que ela vai atrás dos direitos legais dela, os direitos sanitários, tá? Eu gostaria de falar para vocês que essa imagem muito forte dessa mulher falando que a sua voz é a sua lei, isso é extremamente importante, pessoal, porque você não precisa fazer um boletim de ocorrência antes de ir no hospital, você não precisa expor o que aconteceu com você para outras pessoas, tá? Ali no hospital você tem o direito ao sigilo médico e a sua voz, a partir do momento que você falar que infelizmente você sofreu um abuso, você tem direito a ser atendida imediatamente. Isso é um caso de emergência, tá? Então, passa, por favor. Uma mensagem que nós gostaríamos de falar para vocês é que vocês não estão sozinhas. Por favor, prof. Gabi, eu não sei se é verdade, mas a questão da higienização, a pessoa não se preocupar em tomar banho, em se higienizar, exatamente para não retirar a comprovação. Ou seja, com esse material, pode-se conseguir, inclusive, encontrar a pessoa que fez esse crime, pode encontrar o criminoso. Ou seja, então, não se lavar, não ter vergonha e ir para o hospital sem tomar banho. Vai do jeito que conseguir ir. É uma situação complicada, mas tem que hacerlo. Obrigada. Sim. Então, eu quero deixar muito claro aqui para as mulheres que nós não estamos sozinhas, nós temos umas às outras, e também deixar para os homens que estão nos assistindo, porque violência é causada por pessoas do sexo masculino, ou eu vou tratar pelo pronome de homem aqui, mas que fique claro para todos, isso é crime. Isso é crime aqui no Brasil, tanto abuso sexual, quanto físico, quanto psicológico, quanto patrimonial. E nós temos uma rede de apoio muito forte, inclusive a imagem que eu coloquei na primeira, tinha um arroba ali, que é um arroba do Instagram da Ana Mete a Colher. Ana Mete a Colher seria a Ana. A Ana é uma pessoa muito querida, formada em antropologia na Unila, que faz esse trabalho de divulgação sobre e prevenção de violência, de acolhimento às mulheres vítimas de violência. Mete a colher é porque existe um ditado popular aqui no Brasil, infelizmente, que falava-se assim: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem alguma tradução isso, Ricardo? Se alguém Seria como que nadie se meta en una discusión de un matrimonio.
Sim, e aí, assim, isso é para as pessoas que sofriam em violência durante anos naquelas relações, hoje elas não precisam mais. Então, nós vamos meter a nossa colher mesmo e vamos ajudar quem estiver passando por essa situação. Ali tem alguns telefones e depois a gente pode até mandar no chat para reforçar. E para a gente trazer para o nosso universo agora, falar um pouquinho de como a gente pode ser atendido na Unila. Perdão, Porque... Gabi. Oi, prof, por favor. Na verdade, com relação a essa questão de não se meter na conversa, na briga dos maridos, diversos edifícios, prédios, condomínios, os servidores, o pessoal que trabalha, eles têm obrigação de, se ouvir alguma coisa, alguma discussão nos apartamentos, eles têm que avisar a polícia, que eles têm que notificar esse tipo de coisa estranha. É obrigado por lei agora, os prédios também avisarem. Qué buena información. Ótimo, prof. Ótimo. Una vez estaba yo en Puerto Iguazú y justamente la señal vermelho, esa cruz roja en la mano, aparecía el cartel dentro del baño de las mujeres. Me dijo mi señora, mi esposa, obviamente, no estaba yo entrando al baño de las mujeres. Entonces ella me dijo, mira, qué interesante aquí cómo dan esa información. Entonces, si tuviste algún tipo de abuso, de maltrato o violación, tú te acercas a la barra y dice, está María, por ejemplo, depende del código del local. Entonces, si encuentra María, inmediatamente ellos entienden el código y te prestan ayuda, te prestan servicio. Entonces, sería bueno quizás, ahora que tenemos esta información, correr la voz a nuestros conocidos para tener un código también en ese sentido, para poder estar todos apoyándonos, porque este es un tema súper importante y que depende de nosotros disminuir la tasa de daños y de maltratos. Y hablando de maltratos, daños o algún tipo de alteración, podemos ver que la UNILA también presenta un apoyo para nosotros, ¿ya? Y el servicio prestado del equipo del Departamento de Atención Médica, también tienen enfermeros, también tienen técnicos de enfermería, y ellos trabajan en el Parque Itaipú. Pero por cosas de la pandemia está un poco restricto esa cercanía para poder nosotros atendernos allá, ¿ya? Pero sí está el atendimiento psicológico, porque sabemos que la situación es complicada, estar fuera de nuestros países, estar fuera de nuestras ciudades, lejos de nuestras familias, estar solos, ver que el calor no para, que estamos sofocados, que a veces no tenemos ni para pagar la luz, el agua, la comida. Entonces hay situaciones que nos estresan, nos hacen mal para la cabeza y tenemos que ser fuertes. Muchas veces no podemos ser tan fuertes para soportar el estrés de nuestro curso, que los profesores nos cobran esto, nos cobran aquello, no tenemos tiempo ni para descansar, para tener vida social. Entonces, gracias a este sistema de apoyo, también hay psicólogas que participan para poder ayudarnos en forma de plantones, en turnos, ¿ya? Y ellas atienden también en el JU, en el Jardín Universitario. Dígame, só para não confundir que agora, durante o ensino remoto, como nós estamos tendo aula online, esses atendimentos, é melhor confirmar esses locais de atendimento e esses horários também. Então, a nossa recomendação é que vocês mandem e-mail para psicologia.praia@unila e aí eles vão orientar se esse atendimento vai ser presencial ou online. Exactamente. Ahí, gracias a la corrección de Gaby. Claro, infelizmente no tenemos ese contacto físico como era antes, ir directamente a preguntar allá, pero tenemos esta forma de preguntar y comenzar el proceso de tratamiento. Entonces, por medio del correo podemos ser atendidos sin ningún problema. ¿Ok? Ahora que você aprendeu tudo isso, o que vai fazer com sua saúde? Vamos fazer prevenção e promoção de saúde, então. ¿Cierto? Entonces es importante entender, luego de aprender todo esto que hemos conversado en esta rueda de conversa de salud, ¿qué vamos a hacer con nuestra salud? Vamos a hacer prevención y promoción.
¿Y cómo hacemos eso? Por medio de los pilares de la medicina del estilo de vida. Porque si nos ponemos a pensar, nuestro estilo de vida es lo que nos hace tener una calidad de vida. Entonces, si podemos mejorar ellos, la probabilidad de disminuir enfermedades no transmisibles van a ser más altas, ¿ya? Entonces, vamos a prestar un poco de atención en esto. Los pilares que habla la medicina de estilo de vida son 6, ¿ya? Que la idea es mantener un equilibrio para tener mayor salud. En este escenario son la alimentación. Si tú te alimentas mal, ¿ya? Una alimentación pobre en nutrientes, más temprano que tarde tu cuerpo va a empezar a fallar. ¿Ya? Entonces es importante equilibrar lo mejor posible nuestro alimento, ¿ya? Porque sabemos que nuestro estilo de vida universitario tiende a ir hacia los carbohidratos, a las frituras y dejar fuera los vegetales, las frutas y los minerales que nos hacen bien para todos nuestros procesos biológicos. Entonces es importante siempre mantenernos hidratados, alimentarnos bien y que el plato de comida sea de muchos colores a nivel de ensaladas, ¿ya? Porque eso nos va a ayudar mucho a absorber todos los minerales y nutrientes que necesitamos. Además de la alimentación, que es fundamental para el funcionamiento de nuestro cuerpo, el sueño, importantísimo. El sueño nos va a ayudar principalmente a la recuperación de nuestros procesos fisiológicos. Entonces, si tenemos una buena calidad de sueño, un descanso reparador, vamos a estar con una mejor disposición al día siguiente de poder estudiar, trabajar y hacer todos nuestros quehaceres diarios. Entonces es importante prestarle atención a cómo estamos descansando, a cómo estamos durmiendo, cuántas horas estamos durmiendo. ¿Ya? Analizar bien el ciclo circadiano de nuestro cuerpo y tratar de dormir unas horas que sean saludables, ¿ya? Porque para algunos pueden ser 4, 5 ciclos circadianos de cada uno, pueden ser más, pueden ser 6 horas, pueden ser 8 horas. Entonces es importante que analicen eso. Un ciclo circadiano dura en torno de 1 hora y media, desde que empieza el sueño hasta que termina el sueño REM, cuando se mueven los ojos. Ese proceso del cerebro está un poquito más activo trabajando en otros procesos. Entonces es importante descansar bien. Pueden ser 6 horas, pueden ser 8 horas, pero intentar descansar, dormir bien en un ambiente donde el cuarto tenga las cortinas cerradas, ya donde entre poca luz, donde tú puedas dormir bien, dejar los aparatos electrónicos lejos de ti y que no estén encendidos en los últimos 30 minutos para que tu mente se desconecte de la parte electrónica y entre naturalmente en un proceso de descanso. ¿Ok? Eso puede ser acompañado con un té relajante para poder también ayudar a conciliar el sueño mejor. Tercer pilar fundamental aquí que muchos de nosotros dejamos fuera y que es importante que no lo hagan es la actividad física. La actividad física es fundamental para todos los procesos del cuerpo, que va acompañado con un buen descanso, con una buena alimentación. Entonces, si hacemos un paquete integral, vamos cubriendo todos estos pilares, nuestro cuerpo va a funcionar bien, vamos a tener energía, no nos vamos a lesionar con mayor facilidad, vamos a poder hacer las actividades que nos gusten. Entonces es importante mantener el cuerpo funcionalmente activo, ¿ya? Además de la actividad física, tenemos el control de tóxicos. Ese control de tóxicos tiene relación a los excesos y a los elementos y componentes o productos que ingresan a nuestro cuerpo. Muchos aquí tienden a fumar, ya puede ser narguilé, puede ser cigarro, puede ser macoña. Entonces es importante de que dejar un poco de fuera esto, idealmente no dejar poco, sacarlo de tu vida para que el cuerpo funcione bien, como debería ser, eliminando estos tóxicos. Y de igual forma con la bebida. Ya uno ve mucho que el estudiante, para poder desahogarse, distraerse, termina siempre tomándose una cervecita. Entonces, dejemos la cerveza y tomemos agua, tomemos un tereré, tomemos un mate, que es más saludable, ¿vale? Porque los excesos nos van a hacer daño sí o sí. Y la idea es tener una vida saludable, tener una vida funcional, linda, tranquila y no estar preocupado que me tengo que tomar el remedio, que tengo que verme la presión, que tengo que ver mi glicemia, que mi cuerpo está funcionando mal y todo depende de nosotros. Entonces vamos a hacer un control de tóxicos para que el cuerpo funcione bien. Además de eso tenemos el manejo del estrés. El estrés es un estado en el cual nuestro cuerpo trabaja a sobremarcha, de una manera estresada, manteniendo el concepto. Eso quiere decir
que va a salir de un estado de tranquilidad. Entonces vamos a tener que acelerar la máquina o tener que darle un esfuerzo extra, y ese esfuerzo extra va a llevar al cuerpo a que se desgaste antes, a que falle antes, a que tenga problemas antes. Entonces no te das cuenta, pero hay tanto estrés en nuestras vidas que siempre estamos cansados, siempre tenemos sueño, estamos irritables, terminamos discutiendo por cualquier cosa, ya no soportamos a nadie. Entonces el estrés es importante mantenerlo controlado y tranquilo, hacer actividades que disminuyan tu estrés, que te sientas tranquilo. Entonces, combinando con los pilares anteriores, tu vida se hace más simple, más agradable y más llevadera. Y punto fundamental que muchas veces dejamos fuera son los relacionamientos saludables. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con quién tú te relacionas? ¿Con quién tú vives tu vida? Entonces hay personas tóxicas, ¿ya? Hay personas tóxicas que absorben energía, que te hacen mal, que te hacen pelear, que te hacen sufrir, que te hacen llorar, que son envidiosas. Entonces, ese tipo de relacionamiento no nos sirve. Entonces, nosotros somos el reflejo de las 5 personas con las que vivimos durante el día. Y si esas personas son negativas, son malas, no te ayudan, te dicen, no, ¿qué vas a estar estudiando eso? ¿Qué vas a hacer tú en Brasil estudiando aquello? ¿Qué te va a ir a pasar también? Esas son pura gente mala, que no te hace bien. Entonces, si tú estás cerca de personas que sí te motivan, sí te hacen reír, sí creen en ti, te dan fuerza, te dan ánimo, te invitan, no sé, a un vaso de agua, cosas simples, te hacen pasar la vida agradable, ese tipo de relaciones tienes que estar tú, no en esa relación tóxica donde tú estás diciendo, pucha, ¿por qué estoy acá? ¿Ya? Entonces, vamos a enfocar nuestro estilo de vida en una prevención de salud, ¿ya? Para que así nuestra vida sea agradable, somos jóvenes, nuestro cuerpo aguanta, pero ¿para qué lo vamos a destruir antes de tiempo? Vamos a hacer las cosas bien, vamos a darle un descanso, un sueño reparador, vamos a hacer actividad física para que el cuerpo funcione bien, vamos a alimentarnos lo mejor posible, vamos a controlar los tóxicos, disminuir el estrés y tener relaciones saludables con nuestro entorno. Entonces, ¿qué mejor que enfocar nuestra vida positivamente, ver el vaso medio lleno y sacar lo mejor de nosotros para el mundo? ¿Dale? Así que cualquier duda en relación a esto, pueden hablarnos, pueden preguntarnos para nosotros darles esa Rich, tem otra uma duda. pergunta no chat. Vamos a ver. Falando em atividades físicas, o Sebastian está perguntando se a Unila tem uma academia grátis. Ah, então, tinha, mas agora não tem. Ya esa estaba en el Cantiño, donde se podía ir a entrenar antes, pero ya no se está haciendo. Una, porque se dejó de lado un poco ese proyecto, y dos, porque ahora estamos en pandemia. ¿Ya? Entonces, en este caso, se puede entrenar, ya cuando volvamos a la parte más presencial de la universidad, van a haber deportes. Ya hay atletismo, hay fútbol, hay básquet, vóley. Entonces, tú te puedes acercar a los grupos donde estén entrenando y preguntas si puedes participar ahí. Ya hay grupos de acondicionamiento físico, folclore, hay muchas actividades recreativas y deportivas en la cual tú puedes participar, ya sea como participante de tu carrera, de tu curso, en la atlética de tu curso, o a nivel de la selección universitaria de la UNILA. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos la atlética de medicina. Entonces, son grupos de los deportistas que estudian medicina que van a competir, por ejemplo, contra otros grupos de medicina en otras carreras, digo, en otras universidades, tanto aquí en el estado como en otros estados. Entonces, yo sé que ingeniería también son muy fuertes a nivel deportivo y ellos tienen un equipazo. Entonces, tú te puedes acercar a ellos también a entrenar con ellos, ¿ya? Creo que hay yoga, ¿sí usted? Sí. Tiene los de yoga gratis, ¿no, Linda? Sí, yo vi un grupo de yoga, vi un grupo de pilates, vi un grupo de capoeira. Entonces, es cosa de preguntar en el grupo de la UNILA, que está en Facebook, o aquí entre los colegas vamos informándonos y salir de dudas de eso, porque es muy entretenido. Lo van a pasar muy bien y van a crear vínculos con otras personas. Entonces tú vas viendo que el relacionamiento saludable de la actividad física te va a llevar a alimentarte bien. Ese mismo entrenamiento te va a hacer que el cuerpo tenga una carga de desgaste y puedas descansar mejor, y solito va a dejar un poquito la parte de los tóxicos, va a tener un relacionamiento más saludable con el estrés, y ahí, por ahí va, mejorando. Uno lleva al otro a los pilares, entonces depende de nosotros.
O Jardim Universitário, onde está localizada a UNILA, tem um ginásio de esportes maravilhoso, enorme, onde dá para praticar muitos esportes. E também no alojamento que está sendo inaugurado agora, onde o pessoal está começando a morar, foi inaugurada a quadra Jana Reed, a quadra de esportes. Tem alguns grupos já se organizando com muito cuidado para retomar as atividades. Tem o pessoal também que pratica corrida. E aí, quem gosta da corrida pode entrar nesses grupos, que são todos estudantes, alunos e professores da UNILA, fazendo atividades juntos. Exactamente, sí. Después van a empezar los de handball, van a empezar los de cancha con las cuadras con balones, van a hacer, no, es cosa de seguir aquí atento porque se van a dar estas oportunidades para todos. Y si tienen alguna duda particular de actividad física, pueden preguntarme, yo les puedo dar algunos datos por interno, ¿vale? Así que eso. A ver, ¿qué dijo Laura? Sí, estamos grabando nuestras presentaciones. Profe, ¿cuál fue la respuesta que dio usted en relación a las presentaciones? Entonces, la verdad es que habíamos pensado en hacer un resumen de todas las presentaciones, pero si alguien, yo creo que esta, por ejemplo, de ustedes está muy sucinta, muy, si ya quieren y nos permiten, si la gente que está asistiendo y ustedes también están de acuerdo, porque ahí también hay eso, ¿no? Si alguien no esté de acuerdo, no podemos publicar, divulgar en abierto, ¿sí? Pero sin problemas. Si ustedes, los 37 que están conectados, colocan en el chat que no tienen ningún problema en publicar esta llamada, nosotros podemos compartirla. Ustedes saben que siempre hay ese tope. Si pueden colocar, estoy de acuerdo, un dedo para arriba, no hay problema, cosas así, para que todos puedan estar de acuerdo. Bien. Sí, existe un grupo de deporte para que estén atentos ahí. Bien, Janet dice que no hay problema, Valeria también, Sebastián también. Si pueden manifestarse para estar ahí también. De todos modos, si la persona no quiere, ¿cómo puedo decir? Exponerse ahora, nos envía por favor un mensaje por mail o WhatsApp diciendo que no, ¿me entienden? Que no le gustaría que fuera publicado este video, ¿sí? Puede ser por mail también. Bien, entonces, para finalizar, les damos las gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchísimo obrigado. Mencian Pil Pou Atom Sium O. Espero haberlo dicho lo más próximo al criol. Y como ahí dice, la salud depende de todos nosotros. Ser saludable depende de nos. Y vamos para frente, estamos juntos. Cualquier dúvida, inquietud, falen con a gente, que estamos dispuestos aquí a siempre ayudar mais alguém. Y eso, si tienen alguna duda, levanten la mano, pregunten. Eu coloquei agora no chat o grupo de Facebook das atividades físicas da UNILA, se alguém tiver interesse. E também, se tiver algum colega aqui que vai entrar no curso da saúde coletiva, da medicina, e quiser conversar com a gente vai adorar conversar com vocês. Se vocês tiverem dúvidas também, chegando em Foz do Iguaçu, ficou em dúvida onde procurar serviço de saúde, o nosso telefone de contato também está no grupo de WhatsApp da Monitoria de Bilinguismo. Vocês podem conversar com a gente e tirar as dúvidas a qualquer momento. Nós estamos à disposição para vocês também. Así es. Miren, me están escribiendo por interno si es que puedo darles mi canal de YouTube. Yo tengo unos videitos donde dejo unas clases para poder entrenar. Aquí se los voy a compartir, compañeros.
que aparte de estudiar medicina, soy profesor de educación física, entonces ahí puedo compartir algún dato, alguna forma de entrenar, cosas así. Eso comparto, compañeros. Bien. Creo que es eso, si nadie más tiene dudas. Para nosotros fue un placer ayudarlos, dar esta información importante porque para quien viene de afuera la situación de la información es fundamental y estar informados ayuda a equivocarse menos. Entonces, poder saber dónde atendernos, ver lo de la moradía, ver lo del transporte y esas cosas es fundamental. Y estén atentos para el jueves, para Quinta Feira, donde vamos a hacer la última presentación. Y como dijimos, pues, siempre a disposición de poder ayudarles a todos ustedes. Kenneth, levantaste la mano. Pregunte, querida. Alguien más ha levantado la mano, no sé. Quien quiera hablar, por favor, puede hablar, puede abrir el micrófono y hablar. Disculpen ustedes. Yo quería preguntarles si el SUS, además de cubrir pues ya todos los servicios que habían comentado, también cubre los servicios de exámenes, ultrasonidos, ecografías, resonancias, sí. Y además de eso, yo también quería preguntar otra cosa. Cuando uno se va a atender, o sea, tiene alguna patología y necesita una atención específica, por ejemplo, una persona que de pronto tenga problemas, un problema en la piel o en la, o sea, por lo menos un ejemplo, en mi caso, yo que tengo acné, o cualquier persona que tenga una patología específica, ¿cuál sería el protocolo para atenderse con algún especialista? Bueno, en ese sentido, querida, tienes que ir a la UES. ¿Ya? Tú vas con tu médico y le presentas tu caso, ¿sabes? Me siento así, así, así. Entonces, si no puede resolverlo como médico general o médico de familia, él te va a encaminar con el especialista para que pueda atender tu necesidad, ¿ya? Y ahí él va a ir decidiendo cuál va a ser el siguiente paso. Pero normalmente siempre estás acompañado con tu médico de familia junto al especialista. Entonces vas en un trabajo en conjunto para poder tratar tu problema. Alguien había preguntado también en algún momento en el chat si alguien me visita como un turista y se siente mal. Sim, todas as pessoas que estiverem no território brasileiro, elas têm o direito de serem atendidas, independente se são turistas ou moradores, porque neste caso específico, vamos dar um exemplo, vocês estão estudando aqui e um familiar de vocês vem ao Brasil, a Foz do Iguaçu, para passar só alguns dias, eles não vão morar, eles só vêm visitar, então com passaporte, o visto de turista. E eles precisam, acontece alguma coisa, corta um dedo em casa, um acidente, precisa de atendimento. Eles com certeza vão ser atendidos imediatamente com toda a qualidade, todo o carinho que o SUS pode oferecer. É direito deles também, pode ficar tranquilo. Desculpa, Pro. Não, diga, conclua. A colega, outra pergunta dela foi se o SUS também cobre ressonância, tomografia, outros exames de imagem. Sim, ele cobre, mas por ser um exame de alta complexidade muito caro, tem alguns critérios. Por exemplo, uma tomografia, às vezes, o médico da UBS não vai conseguir pedir um exame de tomografia, ele vai encaminhar para o hospital, e aí o neurologista, que é o especialista na parte neurológica, vai pedir uma tomografia de crânio. Então, sim, é possível fazer isso, seja por internação, durante a internação ou ambulatorial, mas precisa de um pedido do especialista. E complementando só a resposta que o Ricardo te deu, se você já faz algum tratamento aí na sua cidade, no seu país, e precisa continuar esse tratamento aqui, seria muito importante se você conseguisse trazer os seus exames anteriores.
ou para o médico, a hora que você procurar a unidade básica de atendimento, ele já sabe o que foi feito, o que precisa continuar fazendo, se já está na hora de repetir os seus exames, para a gente continuar pedindo aqui. E a gente tem que se atentar que algumas medicações são permitidas em alguns países e não permitidas em outros países. Então, vale a pena a gente consultar. Aqui no Brasil, existe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é como se fosse a FDA dos Estados Unidos, que é quem a gente tem como referência, que ela autoriza o uso de medicação e não autoriza o uso de outros. E no site da Anvisa, eu vou colocar aqui no chat também, vocês podem consultar quais medicações vocês podem trazer, entrar no Brasil portando e quais vocês não podem. E de qualquer forma, tragam a receita da medicação. Já? Bom, e todos esses tratamentos, como a Gabriela e o Ricardo insistiram, é gratuitamente. Só que eu gostaria de chamar a atenção que, assim como a educação, quando a gente ouve dizer que é de graça, parece um pouco assim que é o governo bondoso nos brinda, nos dá, nos oferta isso. Não. Cada brasileiro que tem o seu trabalho paga o seu imposto e a educação e a saúde é paga por todos os brasileiros. Todos os brasileiros e todos os que estão aqui no Brasil e, de alguma forma, contribuem também, porque os não brasileiros também trabalham e pagam impostos direta ou indiretamente, porque quando eu compro uma batata no supermercado, eu estou pagando imposto. Quando eu compro a carne, quando eu tenho dinheiro para comprar carne, eu estou pagando imposto. Então, não é só aquele assalariado. Todos os brasileiros e todos os que estão no território nacional, de alguma forma, direta ou indiretamente, pagam os impostos e são quem paga a educação e a saúde e tantos outros. Então, assim, é pago, sim, por toda a população que vive e compartilha desse imenso país chamado Brasil, sim. Então, eu gostaria de parabenizar Ricardo, parabenizar Gabriela, agradecer muito, 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 muito a participação de vocês. Cadê o Jerry? Agradecer o nosso companheiro de sempre também. Jerry deve ter saído porque tem aula. Maria Rito, nosso querido companheiro de sempre, também nossa querida Maria Soledad, que está firme, sempre com a gente, e o grupo de monitores de bilinguismo, e, assim, não trabalhamos só com as línguas e as linguagens, mas, com certeza, esse tipo de encontro, esse tipo de atividade, sim, que faz muita parte dessa comunicação nossa de cada dia, que é tão importante e faz tanta diferença no acolhimento e no bem-estar de todos nós, nessa universidade maravilhosa. Tá bom? Então, muitíssimo obrigada. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, Ricardo, por favor. Quería responder a la pregunta de Michael Pacori, que pregunta sobre las vacunas. ¿Ya? Perfecto. En mi caso, por ejemplo, yo no tenía las carteras completas, me las coloqué de nuevo. ¿Ya? Aquí está mi amigo. Entonces ellos te van a ir dando un timbre de cuando tú te las fuiste colocando y te vas informando. Y parece que fuese al extranjero con tanto carimbo, con tanta marca. ¿Ya? Por ejemplo, tú me preguntas cuántas son de cada una. Por ejemplo, la hepatitis B son 3 dosis. La doble bacteriana, la DT, también son 3 dosis y tiene un refuerzo. La tríplice viral es una. La de la gripe también es una. Entonces, ahí a medida de que si
las tienes, bien. Y tienes cómo comprobarlo, perfecto. Pero si no tienes cómo comprobarlo, es mejor hacerlas de nuevo. No te va a pasar nada, ¿ya? Solamente va a tener una picada en el brazo. Y ahí vas a estar mucho más protegido. Y las vacunas COVID sí las están colocando. Sí, de hecho, nosotros ya tuvimos la segunda dosis, aquí también la tengo. Esas son las del COVID. A mí me pusieron la AstraZeneca, lo más probable es que a la mayoría también. ¿Profe, usted cuál le pusieron? ¿AstraZeneca igual? También, igual. Y la gente está preguntando en el chat cuáles son las que están ofreciendo aquí en Brasil. Las que están ofreciendo, las que tengo yo al menos acá, ofrecen la de influencia, la tríplice viral. No, de COVID, creo. De COVID. AstraZeneca, Sí. a Pfizer, a Coronavac, Sí. E mais sumas. a Sputnik V ainda está em fase de aprovação da Anvisa, ainda não foi. Eu creo que aprobadas son esas tres. Sim. Y estén muy atentos a eso, porque como sabemos, casi todas las instituciones, desde un restaurante a la universidad, a los edificios de servicio público, todos están exigiendo el comprobante de vacuna. Y estén también atentos para su viaje. Los que no están en Brasil, estén muy atentos a ver si podrán salir de sus países o entrar en Brasil, que se exige, porque muchos países también lo están exigiendo para entrar y salir del país, ¿sí? Entonces, estén muy atentos a eso, ¿sí? Sí, en relación a eso, profe, me gustaría que tuviesen precaución todos en relación a la nueva variante, a la Omicron, porque está súper contagiable. Cualquier persona la está tomando ahora. La única diferencia es que para quien tomó la vacuna, ya que ya tomó la vacuna, es que los síntomas son rápidos, ya va a ser una gripe fuerte, pero se va a acabar, ya no te va a llevar al hospital, no vas a terminar en una UTI. ¿Ya? Es que la verdad, con la vacuna, la probabilidad es mínima. Pero sin la vacuna, la idea de que Omicron es más blandita no es verdad, porque hoy día exactamente salió en el noticiero que se atingió un récord de muertes en el mundo causadas por la Omicron, ¿sí? Sí, hay que tener ahí harta atención entonces, que yo me contagié con Omicron, lo más probable. Entonces estoy ya pasé ya, pero estuve con dolor de garganta fuerte, con coriza, un poquito de moco, con cansancio físico y dolor de cabeza. Entonces, por lo menos mi cuerpo reaccionó bien, ¿ya? Porque estaba protegido y siempre me cuido. Pero aún así me contagié. Entonces, para que tengan precaución todos, ¿ya? Porque el récord, como dice la profe, está súper alto. Es súper fácil de contagiarse. Entonces, mejor que se cuiden bastante. Bueno, muchísimas gracias. Pessoal, tomem a vacina, usem máscara, usem álcool em gel, mantenham o distanciamento social e defendam o SUS. Sim. O SUS precisa de defensores. Vamos todos defender o SUS, pessoal. Isso. Que bom, que lindo.